Olá, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma live, mais um iMed Lives nesta semana. Nessa semana com um tema bastante interessante, não é? São as atualizações em ciência respiratória. Boa noite a todos que estão entrando na live. Meu nome é Ricardo Cheng, sou médico assistente do Departamento de Educação Continuada do iMed Group. E como disse hoje, começamos então hoje a nossa live aqui sobre atualizações em insuficiência respiratória. É com enorme prazer que recebo hoje como convidados para esta live dois exímios profissionais desta área e amigos que tenho uma honra imensa em poder trabalhar junto com eles. E são super experts realmente nesta área da insuficiência respiratória. E além disso, eles têm um gosto comum também e grande vontade de compartilhar esses conhecimentos com todos, e esperamos que hoje, nesta live, possamos aproveitar, ou todos possam aproveitar muito esses dois convidados nossos hoje aqui na iMed Live. Vou chamá-los, né? Um é o Dr. Alexandre Marini Isola, que a pouco já apresento para vocês, e o Dr. Marco Antônio da Rosa e Oliveira. Vou chamá-los aqui para participar então aqui da nossa live. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Isola? Tudo bem. Boa noite, Marco. Boa Oi, noite, Marco. Ricardo. Boa noite, Isola. Tudo Boa bom? noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tudo certo. Tudo jóia. Então, pessoal que está conectado aqui, vou começar a apresentar formalmente aqui os nossos convidados de hoje, mas fiquem à vontade para fazer perguntas, colocarem comentários. Vamos aproveitar bastante essa noite. Então, doutor Alexandre Marini Isola, pneumologista, intensivista, gerente médico do Departamento de Educação Continuada da iMed. E o Dr. Marco Antônio de Rosa e Oliveira, também intensivista, supervisor médico do DECO, da MED, supervisor do Programa de Residência de Clínica Médica do Hospital São Camilo, e que estamos hoje, então, à disposição de todos para conversarmos um pouquinho aí sobre atualizações em ciência respiratória, que é um tema enorme, não é? Gigantesco. Mas abro aí um pouquinho a palavra aí para vocês darem boa noite aí para o pessoal que está entrando aí na live, por favor. Boa noite a todos. É uma honra estar participando. Obrigado, Ricardo, pelas palavras carinhosas. A ideia é que a gente possa bater um papinho hoje sobre o que tem de novo na insuficiência respiratória. Nós estamos tendo aí o congresso da American Thoracic Society essa semana e todos já sabem que foi liberada uma nova proposta para a classificação da SARA. Obviamente, nós vamos gastar um tempo discutindo sobre esse assunto, mas vamos falar também de outros temas, tá? Então, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui hoje participando. Obrigado. Marco? Muito bom. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos, né? Como a gente sempre fala, uma das grandes alegrias de trabalhar na iMed é trabalhar entre amigos, né? A gente vai vendo as pessoas entrando na sala para live, só vê amigos muito queridos. Então, boa noite para todo mundo e uma boa noite especial. Fui cobrado com relação a isso, mas é de coração, né? Para a equipe da iMed em Bento Gonçalves, para a Michele Ponte, que está lá, tomando telefone com a minha agora há pouco, né? Batendo um papo com ela. E para o Bernardo, do time da iMed lá em Bento Gonçalves, que é fã do trabalho do DECO. Muito bom, obrigado aí a todos que estão participando na live neste momento. Vai ficar gravado também para aqueles que não puderem ver ao vivo, né? Mas que esperamos que consigamos aí também transmitir alguma coisa para todos, né? Então, vamos agora um pouco direto aí ao tema, atualizações de ciência respiratória, como o Isola disse, né? Ocorreu nessa semana, terminou agora há pouco, hoje
Então, por 1 hora de fuso de horário em Washington, o ATS, que é da American Thoracic Society, em 2023, e que é a conferência internacional voltada na área de pneumo, sono e cuidados críticos, especificamente na área de cuidados intensivos, com discussões aí de tópicos de ventilação mecânica, ventilação não invasiva, e claro, SARA, com um simpósio, como foi dito hoje de manhã, em que foi apresentado a nova definição, né, para a RDS ou para a SARA, que vamos chegar lá, né? Mas talvez seria interessante a gente contextualizar um pouco, né, o que vocês acham sobre a SARA, talvez um pouquinho da história em relação à definição, que começa lá em 94, né, na definição da ECC, na americana e europeia. Não, tudo bem, a gente pode falar um pouquinho disso. Na verdade, quando eu estudei, fiz minha residência, um pouquinho antes dessa definição de 94, já existia toda uma dificuldade de você fazer o diagnóstico de SARA para fazer trabalhos científicos. Nós tínhamos a classificação de Murray, que no fim das contas era mais usada. Era uma classificação na época bastante complexa, para que a maioria dos hospitais não tinha tantos recursos quanto ela exigia. Ela exigia PIP, ela exigia a avaliação radiológica, ela exigia uma série de aspectos, né, relação PO2-CO2, e ela não foi idealizada com o objetivo de ser uma classificação do jeito que foi usada posteriormente. Ela foi feita num trabalho onde ele chegou a um valor e definiu se aquilo era lesão pulmonar aguda ou era SARA. Então, por muitos anos, a gente ficou com esse termo, né? Depois, em 94, veio a definição, que foi uma definição mais ampla, entre lesão pulmonar aguda e SARA, né? Então, se você tivesse uma relação PO2-CO2 entre 200 e 300, basicamente essa era a grande diferença, você estava entre lesão pulmonar aguda ou SARA, né? Era uma classificação muito ampla, não levava em consideração questão de PIP, não levava em outras considerações, mas essa classificação foi a que gerou a maioria dos trabalhos significativos de SARA. Se basearam nessa classificação. E nessa época, essa classificação, ela tinha uma das críticas dessa classificação, é não levar em conta vários aspectos, como a gente comentou, hemodinâmica, enfim, uma série de dados que até hoje não são muito levados, mas o fato de que lesão pulmonar aguda e SARA são a mesma entidade, em momentos diferentes de evolução, né? A gente pode falar claramente que toda SARA um dia foi lesão pulmonar aguda. A gente que não pegou ela nessa hora, né? Então, assim, pode ser que o paciente tenha uma lesão pulmonar aguda e simplesmente resolva essa lesão pulmonar aguda. E pode ser que ele evoluísse para SARA. Mas, assim, não são duas entidades distintas. Então, esse é um ponto que confundia muito a cabeça das pessoas. Existia uma dificuldade nesse diagnóstico e aí se veio com uma nova classificação, a classificação que foi apresentada no Congresso Europeu de Berlim, em 2011, né, por isso chamada classificação de Berlim, em que se acrescentou alguns dados novos, como a tomografia foi oficializada, né, como possibilidade. Ficou claro também a questão do tempo, tem que haver um tempo em 7 dias para você fazer. O insulto tem que acontecer em 7 dias para você fazer o diagnóstico. E foi colocada a questão da PIP, CPAP, no nível mais baixo. Esse nível dito mais baixo, menos grave, ele justamente foi o que recebeu os pacientes com a chamada lesão pulmonar aguda, né? Então, acabou-se esse termo de lesão pulmonar aguda e passamos a ter SARA leve, moderada e grave. SARA leve, moderada e grave, que a diferenciação era a relação PO2-CO2. Abaixo de 100 grave, de 200 a 100 moderado, e 300 a 200 leve. Só que ficaram muitas dúvidas ainda no trabalho que foi publicado, em vários aspectos. Um deles a questão da sensibilidade e da especificidade, que variava em torno de 56%. Ou seja, a gente podia estar tratando situações que não são SARA como SARA, né? A questão a gente sabe que a SARA é um edema agudo pulmonar de origem inflamatória, né? Não é um edema hidrostático. Então, isso precisaria ser mais bem caracterizado. E a questão também da PIP. Porque quando você coloca uma PIP de pelo menos 5, essa PIP, e isso só era usado no nível mais baixo, né? Isso soava um pouco de confusão, gerava um pouco de confusão, porque eu chego no paciente com PIP, o CPAP de 5, por exemplo, não entubado, e ele tem uma relação PO2-CO2X. Aí eu coloco esse CPAP em 10, essa relação PO2-CO2 sobe muito.
E aí mudou a classificação dele. Então, precisaria ter deixado mais claro em que momento isso era para... Como era para definir isso. O problema é que, até hoje, a gente não tem um método ainda para achar a PIP ideal. Então, o fato de não ter um método para achar a PIP ideal prejudicou muito. Eu me lembro que eu conversei em vários eventos com alguns dos professores que fizeram essa classificação, que eles me falavam o seguinte: não, você tem que achar a melhor PIP e aí classificar a partir daí. A questão é como achar a melhor PIP, né? Cada pessoa faz uma forma. Então, eu esperava que numa nova classificação viesse uma explicação mais detalhada sobre isso, né? Eu acho que seria mais fácil a gente fixar um valor de PIP e ver qual que era a relação PO2 nesse valor de PIP. Tudo bem, é mais fácil, mas não é salvo de críticas, porque talvez essa não fosse a PIP ideal para o paciente. Então, é um processo complexo, ainda não está completamente definido. Por outro lado, também, a gente tem que levar em consideração que, apesar de ter tido simpósio hoje, nós estamos aqui no Brasil, não tive oportunidade de ir ao Congresso, nem o Marco, falei com pessoas que estão lá, que foi feito um simpósio. Eu espero que haja uma publicação, porque houve uma publicação semana passada, mas foi só praticamente um editorial, uma coisa muito rápida, né? A gente gostaria de ver a metodologia que foi usada, quem participou, enfim, e por que se chegou à conclusão que se chegou da nova tabela. Então, acho que contextualizado isso, a gente pode discutir depois o que foi proposto, o que está sendo proposto. Outro ponto muito importante, que eu queria só para complementar, é a questão da Covid, né? Quer dizer, a gente vivenciou muitas coisas na Covid, certamente levaram a mentalidades serem modificadas em relação à classificação da SARA. Então eu paro por aqui, vou deixar o Marco colocar as opiniões dele sobre essa sua pergunta também, viu? Maravilha. Tudo bem, Marco. Acompanhar a evolução da definição de uma doença, né, é sempre muito interessante para quem está na lida, quem está na prática e para quem estuda, né? Porque, por incrível que pareça, a gente tem a impressão na faculdade que a gente descobre as doenças, né? E que a gente estuda as doenças, né, na intimidade, consegue definir muito bem o que é, né? Mas uma parte expressiva das doenças acontece no espectro, tanto de apresentação clínica quanto de gravidade, né? E eu acho que aí a gente esbarra em algumas das dificuldades de criar qualquer classificação, né? Quando a gente classifica a SARA em leve, moderado e grave, né, a gente espera que exista um crescente de gravidade em termos de desfechos relevantes para o paciente em função da classificação. Para a relação PO2 e FO2, isso está bem estabelecido, né? Mas e a relação de PIP com gravidade? A gente sabe que ela não é linear, né? A gente sabe, a partir dos retrospectivos, inclusive que pacientes diferentes, mesmo da mesma PIP, vão ter evoluções clínicas diferentes com mortalidades diferentes, né? Então, talvez isso dificulte, em alguma medida, a uniformização, inclusive, do critério de PIP para estabelecer gravidade, né? Uma outra coisa que a gente acompanhou, em especial depois de Berlim, né, com relação à mudança de critério diagnóstico, né, foi o aumento do range do critério, dos quadros que entram no guarda-chuva da SARA, quando você tira o critério estrito de medida de pressão de ato esquerdo para excluir sobrecarga volêmica e prioriza a clínica, né? Mas isso não muda a acurácia diagnóstica? Muda. Para que lado muda, a gente tem que estudar direito, né? A nossa impressão é que ele aumenta a sensibilidade do diagnóstico e reduz a especificidade. Ou seja, a gente vai começar a pôr mais coisa para dentro do guarda-chuva diagnóstico de SARA, né, para eventualmente afastar no momento posterior, ou mesmo isso pode ter implicações no estudo prognóstico da doença. Algo semelhante aconteceu com o TEP alguns anos atrás, né? A gente saiu de uma época em que fazer diagnóstico de TEP implicava submeter o paciente a uma arteriografia, um exame invasivo, e passou para o protocolo TEP, que hoje em dia são extensivamente feitas em serviços de saúde, encontrando TEPs muito pequenininhos, com pouca repercussão. Isso, sem sombra de dúvida, muda o conhecimento que a gente tem sobre a história natural da doença, né? E a partir daí muda a implicação diagnóstica, a implicação prognóstica. Isso a gente talvez veja acontecer com a SARA também, de 2013 para cá. Vamos ver o que vem no consenso novo para a gente entender o racional das mudanças e tentar prever o que vai acontecer com esses aspectos. É muito interessante, muito bem colocado, um pouco, principalmente isso, né? Assim, como vocês disseram, né? Níveis de PIP podem produzir aí
pressões transpulmonares diferentes em diferentes pacientes, não é? Que é atribuíveis, inclusive, à própria doença de base, o que tiver, não é? E aí não é uma condição standardizada, vamos dizer assim, não é? O que dificulta realmente, acho que muito em relação a esse tipo de classificação, né? Também, não sei se querem falar alguma coisa em relação ao próprio CPAP, né? Em ventilação não invasiva, que excluíram, né, no Berlim, em relação a não se categoriza em relação a SARA moderada ou grave, né? Eu queria comentar alguns aspectos, além desse que você colocou, retomando em cima do que o Marco falou. A SARA é uma síndrome, né? Então ela engloba inúmeras doenças como causas, né? E aí a gente ficou... existem outras classificações que a gente tem que lembrar também, né? SARA direta ou indireta, SARA pulmonar e extrapulmonar. Tudo se tentou também associar a causa, né? Para ver o grau de gravidade. E outro ponto importante, que para mim me é essencial, muito caro essa definição, a gente acertar nessa questão da definição, são dois. Primeiro, a relação PO2-CO2, que aqui está dando a normatização entre leve, moderado e grave, e a forma como obter essa relação PO2-CO2, o momento de se obter essa relação PO2-CO2, etc., ela é fundamental, porque hoje, por exemplo, uma das condutas que, nesses últimos 20 anos, nós tivemos poucas condutas que mudaram o andamento do desfecho da SARA. O uso da posição prona foi uma delas. Então, hoje a posição prona ela é estabelecida como uma conduta que melhora. Mas ela deve ser aplicada em pacientes com SARA pelo menos moderada. O ideal é que seja uma relação PO2 150 para baixo, que é o trabalho o Proceva. Então, o que acontece, né? Se você não consegue saber exatamente o momento de fazer esse diagnóstico e contar esse tempo, você prejudica a decisão, porque é uma decisão tempo dependente. O trabalho foi feito com pacientes até 48, no máximo 72 horas da lesão inicial. Então, esse é um problema muito sério, porque você vai no hospital, você pega o prontuário do paciente, ele tem 12, 15 coisas no cabeçalho, mas ele não tem a palavra SARA. E ele também não tem escrito o momento do diagnóstico da SARA. Em que momento esse diagnóstico foi firmado para que se conte essa conduta tempo dependente? Então, a prona, hoje, a gente sabe que ela é uma conduta que salva vidas e que tem que ser feita precocemente, depois que você achar a sua PIP ideal, seja o método que você usar. E ela não necessariamente tem mais aquela cadeia, né? Primeiro vamos fazer manobra de encurtamento, depois se não der certo a prona, não, você pode ir direto para a prona. O fato de ir para a prona não quer dizer que você não possa também fazer uma manobra de encurtamento. Não são coisas excludentes, não são condutas excludentes. Elas podem ser feitas até juntas. Cada caso é um caso. Então eu queria só abrir a mente minha e sempre fico tentando abrir isso no sentido de que é um paciente muito grave. O paciente com SARA, a taxa de incidência diminuiu graças às condutas de sepse, assim, uma série de aspectos que eu acredito que tenha levado a uma taxa menor de SARA, intraoperatório, cuidados, etc. Mas, enfim, de qualquer forma, ainda existe. Né? Não é uma síndrome que não existe, ela acontece. E a gente precisa melhorar esse processo diagnóstico. Já existem trabalhos já feitos há anos, né, de agora, em que se tentou fazer diagnóstico de forma mais computadorizada, utilizando critérios mais estándares, e tem resultados diferentes. Eu acho que precisa ficar claro na cabeça das pessoas que o diagnóstico de SARA não é difícil. E esse é um dos objetivos dessa classificação. É deixar claro que você não precisa de exames complexos, né, para você ter o diagnóstico de SARA. E é isso que eu queria que, se as pessoas saíssem daqui hoje com essa mentalidade de fazer o diagnóstico rápido, de tentar fazer um diagnóstico, ele não é um diagnóstico do intensivista, ele tem que ser um diagnóstico do emergencista, ele tem que ser um diagnóstico do clínico, ele tem que ser um diagnóstico de quem está cuidando do paciente. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria levar na discussão. Muito bom. É isso aí. Acho que essa não que é a falei própria... da PIP do CPAP, né? Você queria que comentasse. Mas Deixa o Marco pode, comentar essa parte. tá, vai lá, Marco. Eu ia dar sequência ao raciocínio do Isola, né? Assim, sem sombra de dúvida, aumentar a ciência do diagnóstico é fundamental. Né? E bem colocado, sempre pertinente lembrar dos prontuários de pacientes críticos, como o Isola acabou de comentar, que tem lá 15 diagnósticos e ninguém coloca lá SARA, né?
Porque existem boas práticas do paciente com SARA, existem condutas específicas para o paciente com SARA, né? E a gente tem que ter ciência que não é só lá. E aí é algo que a gente vê como educadores médicos também, né? Tem muitos colegas que têm dificuldades em seguir adiante o processo de formular hipótese diagnóstica, ativamente investigar a condição e, eventualmente, elevar o grau de suspeição a tal maneira que você trata empiricamente dela, né, ou se coça com retratos para confirmar, quando ela não faz parte da prática do profissional. Né? Então, aquele diagnóstico que você não faz hoje, talvez continue sem fazer amanhã. Né? E, nesse sentido, facilitar o diagnóstico e trazê-lo mais próximo da prática profissional de mais médicos, inclusive com relação a critérios de outras modalidades de suporte ventilatório, como foi com a VNI-CPAP, como será aparentemente com a CNAF, né? Métodos diagnósticos diferentes do raio-x de tórax na tomografia. Né? Tem muito paciente que vai para a UTI sem ter feito uma tomografia ainda, mas se tiver um ultrassom lá no pronto-socorro, você consegue fazer um ultrassom com operador bem treinado. Né? Então, de repente, o caminho, pelo menos no primeiro momento, para aumentar a ciência sobre a SARA, ciência no sentido de awareness, né? Tá no radar. Lembrança de estar lá, não é? Lembrança, né? De repente, o caminho é aumentar a sensibilidade do critério mesmo, né? Colocar todo mundo para se coçar com as ferramentas que tem para fazer o diagnóstico para considerar essa hipótese. E a partir daí começar a tratar mais cedo casos que a gente não trataria antes. Claro, se a gente não tem diagnósticos no radar, ou hipóteses diagnósticas no radar, a gente também, né, não conhece, não vai atrás, e daí também a gente não tem como intervir. Né? Eu acho que isso também é questão importante. E claro que o maior desenvolvimento do próprio conhecimento, da história natural da doença, tudo isso acaba sendo muito importante, como você disse, é uma síndrome imensa, não é, que tem um range, na verdade, da sua evolução, que também passa por diversas fases, né? Mas que a gente sabe que na medicina, como em várias outras doenças, quanto antes a gente detectar, antes de evoluir com diversas complicações, provavelmente a gente vai ter mais chance de ter sucesso na reversão e, consequentemente, aí, em ter impacto realmente final do ponto de vista de redução de morbidade e mortalidade, eu acho, talvez nesses pacientes. Né? Eu acho que toda essa complexidade que não envolve apenas só a definição, porque quando a gente fala até em SARA, por que a incidência é diferente, entre aspas, entre países que tenham, vamos dizer assim, mais cuidados intensivos ou pacientes que acabam tratando SARA, porque eles estão ali, né? Mas de repente não estão na UTI, estão ou na emergência ou no pronto-socorro, ou até alocados em outros tipos de cuidados, ou enfermaria, ou internação, o que for, né? Realmente, isso acho que reflete, inclusive, nessa dificuldade quando a gente vai procurar ou identificar os trabalhos, a heterogeneidade grande que existe, o que dificulta, às vezes, a gente conseguir encontrar aquilo que a gente gostaria de encontrar, que seria uma solução, às vezes, mais simples ou mais direta. Mas acho que o caminho é por aí, e eu acho que, inclusive, é bastante interessante a gente analisar com crítica as próprias definições. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui um pouquinho, no bom sentido, para a gente saber das próprias limitações dessa classificação, de qualquer outra classificação de alguma doença e as suas implicações. Né? Exato. É isso que a gente quis destacar, né? Que você saber diagnosticar tem impacto na conduta que você vai ter. Resumo da ópera. Então, se você não fizer o diagnóstico, quando você for pensar em pronar, ou pensar em tomar determinada conduta, já passou muitas horas, dias. E aí as evidências já são menores de benefício. E isso tem implicações, inclusive, né, a partir do momento que você firma um diagnóstico sindrômico, né, tem uma história natural da doença que acompanha esse diagnóstico, né? Então, tem um paciente no seu plantão noturno que que você foi vendo ao longo do dia que ele está piorando. Né? Assim, tem um diagnóstico de SARA, tentou outras medidas, tentou uma VNI, acho que fosse uma congestão cardiogênica mesmo, deu diurético, né? Esse paciente segue piorando, né? Assim, olha, você acha que é SARA, ele não respondeu seu teste com diurético, pode contar que ele vai seguir piorando. Né? Então, considera o próximo passo do suporte ventilatório para esse paciente. Isso é natural da doença. Muito bem. Pessoal, olha, mandem as perguntas, comentários. Aqui a Amanda Veiga pôs aqui, ó, ultrassom pulmonar ajuda bastante, né? E talvez a gente vai
falar um pouquinho depois na nova classificação, inclusive nisso, assim como em Berlim começaram a incluir a tomografia e o avanço tecnológico ou com outras ferramentas que a gente vai tendo também vão sendo incorporadas ali ao longo do tempo também. Talvez podíamos falar um pouquinho agora do que temos em relação, do que temos não, o que aprendemos um pouco com o Covid, né? Acho que talvez isso possa ter alguma implicação aí na evolução. Não sei se o Isla quer Não, comentar primeiro. eu acho Marco, também. eu acho que a gente tem que, para a gente partir para a nova classificação, falar rapidamente. Eu acho que a Covid ela trouxe, escancarou algumas coisas, né? Primeiro, a dificuldade das pessoas em fazer ventilação mecânica adequada, mesmo os intensivistas. Então, assim, teve muitos colegas que vieram ajudar, que não são especificamente intensivistas, e que tiveram extrema dificuldade, porque se trata do paciente mais grave, realmente, da UTI, né? O paciente com sepse, com choque, com SARA, é o paciente mais difícil de manejar. E aí, a taxa altíssima de mortalidade. A gente teve também a questão da utilização da ventilação não invasiva, né? A ventilação não invasiva, logo no começo foi falado que pioraria a situação, espalharia o vírus, então se começou a fazer uma intubação, digamos assim, precoce, né? Não existe intubação precoce, existe intubação na hora que indicada a intubação. Mas, assim, talvez se não fosse pelo vírus, uma causa assim, contagiosa, você tentaria outras medidas. Até então, o uso da não invasiva na SARA era não contraindicado, mas fraca a evidência, né? E aí, durante a Covid, se viu, depois que se conseguiu acertar a questão de EPI, de todas, os UTIs se organizaram e tudo, se conseguiu perceber que era possível você aplicar, sim, a ventilação não invasiva e até o catéter nasal de alto fluxo e ter benefícios nesses pacientes. Foi associada a questão da prona espontânea, que também os trabalhos foram muito díspares, no fim fica uma dúvida, mas parece que houve realmente benefício. E aí, tudo isso somado mostra que talvez existisse um espaço para você usar a ventilação não invasiva na SARA. Né? Recursos não invasivos, não só a ventilação com pressão positiva, mas o próprio catéter nasal de alto fluxo. Então, eu acho que isso acabou embasando aí alguns conceitos que a gente vai ver na nova classificação. Repito a todos que estão participando que nós vamos, assim como vocês viram a nova classificação, nós estamos nos baseando no que estamos vendo aqui. Nós não entendemos bem exatamente o objetivo da nova classificação. Se for a mesma filosofia da anterior, de facilitar o diagnóstico, de ser mais inclusiva no sentido de mais pessoas fazerem o diagnóstico mais rápido, que é a impressão que passa, porque eles inclusive levam em conta a questão dos recursos, lugares sem recurso, etc., eu acho que a gente vai ter uma discussão nessa linha. Agora, eu acho que a Covid ela trouxe essa questão, sabe, de você... do lado não invasivo, e no lado invasivo, ensinar a pronar adequadamente. Muita gente não tinha feito prona e agora faz com tranquilidade. Regulagem do ventilador, o entendimento melhor de conceitos que são definidores de desfecho, como o uso da driving pressure em níveis adequados. Tudo isso a gente ganhou com a Covid. É triste, né? Milhares de pessoas morreram, milhões de pessoas no mundo, mas a gente tem que tirar alguma coisa de bom, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a Covid trouxe benefícios que têm que ser aproveitados no sentido de aprendizado. Tudo bem, Marcão. Alguma coisa em relação à CNAF, né? Que vimos bastante utilização mesmo, né? Durante a pandemia, né? O que é a sua perspectiva um pouco em relação à utilização agora, né? Porque agora passamos isso tudo, o que fica, né? Na verdade, acho que é muito isso. A pandemia nos levou, claro, no momento a tentar trabalhar com recursos que se tinha, mas também, às vezes, ele dá uma empurrada, vamos dizer assim, né? Em algumas coisas que dificilmente mudam, né? Mas pela própria situação que acabou sendo colocada e o que a gente leva de experiência, eu acho que para frente, né? Acho que até em 2022 já a ERS, a própria acabaram por incluir na prática de guideline mesmo utilização de CNAF mesmo em insuficiência respiratória aguda e tudo mais, né? Não só especificamente por conta de pneumonias, né? Mas também até extubação cirúrgicas, não cirúrgicas e tudo mais, né? Exatamente. Para mim, a CNAF foi um grande game changer na pandemia. Acho que depois de vacina, corticoide, treinamento da equipe, CNAF mudou bastante a maneira de cuidar de Covid, né?
E os estudos foram aparecendo também com relação a outras causas de insuficiência respiratória, em especial hipoxêmica, né? Como pré-oxigenação para manejo de via aérea e como prevenção para reintubação em pacientes de alto risco, seja em pós-operatório, seja pós-extubação, né? Então, a KNAF veio para ficar como parte permanente da paisagem do cuidado da insuficiência respiratória, principalmente hipoxêmica, né? E talvez isso comece a empurrar para a ventilação mecânica invasiva, possivelmente os pacientes mais graves do que antes. Pacientes que antes a gente intubaria, entre aspas aqui, tá bom, gente, mais cedo, em termos de evolução natural da doença dele, né? A gente vai começar a intubar os pacientes decididamente mais graves a partir de agora, né? A ver ainda. Muito bem. Um comentário importante, eu acho que é isso, assim, o que se percebeu, como o Isola disse, às vezes o despreparo, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de ventilação mecânica dos médicos, né? Como que vocês acham que foi conseguido, ou como que conseguimos tentar, de certa forma, ajudar os médicos, os profissionais que estavam ali na linha de frente, nesse quesito, especificamente aí falando em ventilação mecânica, não é? Bom, na época, o que nós fizemos no Departamento de Educação Continuada foram cursos rápidos, curtos, que foram dados próximo ao hospital, ou no hospital, nós fomos a vários hospitais, primeiro, pegando esses médicos que não são da especialidade, né, e até alguns da especialidade, e passando pelo diagnóstico do paciente grave, depois princípios básicos de ventilação mecânica e como fazer a regulagem do ventilador. Então, essas três coisas eram muito importantes, completando com a parada cardíaca na Covid, que também era uma confusão muito grande que tinha, e depois fazíamos uma pequena demonstração prática. Esse curso foi dado diversas vezes em vários locais, e eu tenho a impressão que possa ter contribuído para ajudar. Nós tivemos aí várias iniciativas a nível Brasil, que eu vi que fizeram isso também, a própria Associação de Medicina Intensiva Brasileira, na época a gente fazia parte do Comitê de Ventilação Mecânica, e participamos da elaboração de guidelines, que foram gratuitamente distribuídos. Tivemos aí pesquisas e produção de soluções, como, por exemplo, o ELMO, né, que é o capacete que foi utilizado com pressão positiva e oxigênio sem precisar do ventilador, isso foi muito utilizado no Nordeste. Nós apoiamos e trouxemos aqui para São Paulo também, a IMED usou essa tecnologia, e uma coisa que foi desenvolvida aqui no Brasil pelo Marcelo Alcântara Holanda, pneumologista também, intensivista, e que fez diferença. Inclusive, tem várias publicações já mostrando o benefício em diminuição da intubação e sucesso. Então, assim, aprendemos muito durante a pandemia com vários aspectos, e é como você falou, né? A necessidade o fato de não ter aparelhos suficientes para todos os recursos disponíveis como a gente estava acostumado, é a mãe da inovação e dos pontos. Mas há que se ter humildade perante essa inovação, né? Então, você vê, Marcelo pegou um conhecimento que já é existente, já era construído e facilitou a sua aplicação. A gente viu experiências que tiraram para todos os lados, e aí não é por aí, né? Me lembro bem de uma frase do Marco, vou já pegar a frase dele, porque foi uma frase boa. Na época ele falava assim, se a gente fizesse pelo menos o feijão com arroz adequadamente, já estaria bom, né? As pessoas começaram a tirar e fazer coisas que estavam fora e não faziam o básico. Então isso tudo eu acho que faz muita diferença. Inclusive estou vendo aqui uma colocação da Amanda falando exatamente isso. Agora eu vi aqui, apareceu para mim, o básico bem feito salva muitas vezes. É exatamente isso, Amanda, é o que eu penso também. Inclusive, às vezes, o básico é um dos principais determinantes em redução de mortalidade, né? Assim, sei lá, pensando em outra doença, né? Insuficiências coronarianas, né? As ICOs da vida, depois do AS, do Plavix, da estatina, tem muito pouco que ganhar, né? Poucos remedinhos, poucos comprimidinhos ali, já colocou o stent, né? Então, às vezes, o básico não responde pelo maior ganho de benefício para o paciente. Né? E complementando a pergunta, né, Tien, eu falo muito disso, né, dos conhecimentos que não fazem parte da paisagem da prática do médico, né? Tem muitas equipes que ainda terceirizam a ventilação mecânica exclusivamente para a equipe de fisioterapia, né? E como se o pulmão fosse um órgão separado do resto do corpo,
né? E tem uma frase do Isla, no nosso curso de ventilação mecânica, que é muito boa, né? Assim, ventilação mecânica tem tantas interações com o aparelho cardiovascular, né? E tantas interações via equilíbrio ácido básico, inclusive com função renal, que é crueldade exigir que o profissional, que não o médico, cuide 100% da ventilação mecânica. Com certeza. Acho que é um processo multi, né, Marco? É. Você delargar o paciente em cima de uma equipe só não é o ideal, né? O ideal é que a gente esteja acompanhando juntos. Juntamente, exatamente. E aproveitando, então, acho que, olha, vamos ter o nosso Ventimed, o próximo Ventimed, no dia 17 e 18 de junho. Né? Exato. Ainda temos vagas, temos poucas vagas, mas São quem 3 ou tiver 4. interesse, vamos lá. Né? Acho que é aquilo que a Amanda colocou e que vocês colocaram mesmo. Né? Temos que trabalhar bem o arroz com feijão e aplicar isso. Né? Também a gente tem que fazer essa translação realmente de conhecimento. E o nosso desenvolvimento diário, de repente, assim, talvez quem estiver, talvez não tenha um contato tão próximo, mas o conhecimento vai abrir a nossa mente para a gente lembrar disso e aí a gente conseguir diagnosticar e tudo começa um contínuo, né? Não é, espera chegar lá no UTI, manda o paciente lá, agora pronto, agora eles que resolvem, né? Não é isso, assim, toda a transição de cuidados do paciente começa, contínuo mesmo, Por isso né? que eu Até antes do comentei hospital. que a Exatamente, né? definição tem que ser feita lá no PS, por qualquer profissional especializado. Médico, fisioterapeuta, todos têm que pensar nessa definição e já começar a tratar de uma forma protetora a ventilação. Às vezes o paciente fica 12 horas, 24 horas ventilando mal no pronto-socorro e aí vai para a UTI lá que vão arrumar. Não pode. Não pode. Já lesou, já lesionou, já gerou vile. Então, não é legal. Muito bom. Querem falar um pouco, então, sobre o que publicaram ainda não, né? Mas mandaram uma tabelinha em relação ao que se espera que seja a nova definição aqui na verdade, SARA? foi publicada, né, no American Journal, mas foi só a tabela. Só uma tabela ainda. E um abstract, maior, e uma tabela. Como a gente não exatamente. consegue projetar, eu vou tentar aqui falar o que eles escreveram na tabela e aí a gente faz uma comparação depois com a atual. Tudo bem, Marco? Perfeito. Então, assim, primeiro que eles colocam intubação não requerida, ok, não necessária, isso já é. A inclusão da cânula de alto fluxo, pelo menos acima de 30 litros por minuto, né? E isso que precisa esclarecer melhor, né? Para saturar quanto? Né? Porque durante os nossos guidelines, a saturação necessária é 92, 93, 94. Não precisa ser 98, 99. Então, precisa esclarecer. HFNO maior que 30 é só para saturação? É para taquipneia? É para conforto? Tudo isso tem que ficar mais claro, né? Esse nível de mais que 30 litros por minuto. Eu acho que eles vão esclarecer quando vier a publicação. E a utilização de não invasiva ou CPAP maior ou igual a 5 centímetros de água de PIP. Né? Então, isso é uma coisa que já tinha na classificação anterior. Níveis de hipoxemia abaixo de 300. A gente não encontra aqui nessa tabela a divisão de 100, 201 a 300, 201 a 300, de 300 a 200 e abaixo de 100. Não encontramos aqui essa definição nessa tabela oficialmente publicada. Né? Alguns estão considerando que vai continuar a divisão de gravidade. Eu espero que continue. Mas, enfim, aqui ele coloca PO2 e CO2 menor que 300 e acrescenta-se uma novidade, que é a saturação de pulso periférica de oxigênio barra FiO2. Então, a relação SpO2-FiO2 menor que 315 com saturação de pulso menor que 97. Eu creio, a minha interpretação, pode ser que esteja errada, que esse menor que 97 tem a ver com a curva de saturação da oxihemoglobina, que a gente sabe que de 98 para cima ela chega num nível achatado, onde você pode ter uma PO2 de 120 e até 400, vai ficar entre 98 e 99. Então, eu acredito que a ideia de estar abaixo de 97 é justamente para aumentar o grau de confiabilidade do indicador. Né? As opacidades bilaterais mantidas na radiografia, na tomo, e acrescenta-se ultrassom num operador bem treinado. Né? O operador bem treinado está aqui na definição também. E o último item
locais que não tenham os recursos acima, ou alguns dos recursos acima, não são requeridos PIP para essa avaliação, nem catéter nasal de alto fluxo, ou ainda ultrassom, eventualmente, ou tomo, enfim. Agora a gente vamos analisar, né? Vamos analisar essa nova proposta aí. Eu acredito que tenha ficado claro para todos as grandes diferenças. Tentar resumir. A questão de não precisar estar entubado, já era assim. A questão do catéter nasal de alto fluxo, a relação SpO2 FiO2, quer dizer, na prática isso não precisa colher uma gaso. Se você tiver uma boa leitura de saturação, isso seria suficiente. E a introdução do ultrassom aí no diagnóstico. Então, acho que essas foram as maiores modificações que me chamaram a atenção. Agora o Marco opina aí também. Perfeito. Como é que eu vejo essas alterações nas recomendações, né? A gente não teve acesso ao documento inteiro ainda, o documento vai embasar os artigos que dão o norte nacional para essas recomendações, né? Mas como é que eu vejo? Primeiro, né, trazer ultrassom para dentro do diagnóstico era inevitável, né? Assim, ultrassom é uma ferramenta diagnóstica e prognóstica, né? Não invasiva, realizava da beira-leito, né? Está falando de um paciente que eventualmente está grave demais para sair da UTI para fazer uma tomografia, né? Às vezes a gente está em locais que o próprio raio-x na UTI tem qualidade técnica super duvidosa, né? E ultrassom, como sempre, nas mãos de um operador bem treinado, vai auxiliar o diagnóstico, né? Então, eu acho que é mais uma medida para aumentar a sensibilidade do método, né? A inclusão da KNAF chama atenção porque, né, a KNAF aqui entra naquela linha, né, da hipoxemia caracterizada pela relação PO2-FO2, né? E entrou lá, né, em paralelo, né, VNI ou CPAP com PIP acima de 5, entrou KNAF acima de 30 litros por minuto. Eu acho que isso é um lembrete, né, que tem muitas pessoas que fazem o arco reflexo entre saturação de oxigênio no monitor e FO2 no ventilador, né? E fala, tá tudo bem, o paciente está saturando bem, então tá ótimo, né? Não, assim, você conseguir um parâmetro fisiológico minimamente compatível com a vida, às custas de muito suporte artificial de vida, denota a gravidade também, né? Então não tá tudo bem com esse paciente recebendo um suporte não invasivo. E aqui entre a gente, às vezes é mais preocupante ter um paciente recebendo muito suporte não invasivo do que um paciente recebendo um mínimo de suporte invasivo, né? Porque por causa da impressão de que está tudo bem. Né? Esse paciente pode estar pedindo para ser entubado em breve e a gente está ignorando esse fato, né? Então, acho que a inclusão da KNAF serve como marcador prognóstico, né? Se chegou nesse ponto, considerar que esse paciente está mais grave que o habitual, e um lembrete terapêutico também, né? E lá na última linha, né, a hipoxemia agora estimada pela relação entre a saturação a SpO2 por FO2, acho que é outra das doenças do Covid, né? É uma outra medida de avaliar a gravidade da hipoxemia quando você não tem uma gasometria prontamente disponível, né? Então, assim, é um parâmetro clínico que te leva a pensar em gravidade também e aí te remete para o diagnóstico, né? Então, eu acho que em conjunto a gente está falando sim de um aumento da sensibilidade do método, né, com alteração de especificidade a descobrir depois. Concordo com você. Eu só fico ainda com essas dúvidas, né? Eu achei que não falou nada aqui sobre níveis de gravidade. Se continua 100 menor que 100 a 200, 200 a 300. E se vai continuar chamando de leve, moderado e grave. Essa definição não fala nada sobre isso, né? Então, assim, é uma suposição que se continue, né? Vamos ver o que vai vir no documento. Assim, o que eu gostaria, né? A gente tem um artigo que a gente publicou quando saiu a definição de Berlim. A Carmen e a Eliana Caser, a gente fez uma crítica, né? Um levantamento sobre tudo que a gente achou que poderia ter sido incluído na definição de Berlim e não foi. Obviamente que quando a gente faz esse tipo de comentário, a gente fica fácil, né? Não participou, não levou o objetivo, então quer acrescentar 1.500 coisas na definição. Claro que não, né? A gente tem que tomar cuidado, porque tem coisas que não tem como você ter na definição e ficar querendo acrescentar. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Eu acho que a gente precisaria ter um cuidado maior com a questão do balanço hídrico.
Acho que isso tinha que ser citado em algum momento, entendeu? Como é que está esse paciente? É que todo mundo, a definição supõe que esse paciente está chegando de casa, então que o balanço, ele está desidratado ou com o balanço hídrico normal, né? Mas a gente tem casos de pacientes internados que desenvolvem SARA e que já estão com insuficiência renal, já estão com balanço hídrico acumulado. Então, assim, eu sinto falta de alguma coisa nesse sentido, para ficar mais claro que não tenha realmente um componente hidrostático muito importante nesse momento. A questão do nível da PIP, né? Eu acho que isso precisa ficar bem definido. Quer dizer, estabeleça a melhor PIP e então ache aí a classificação, né, da gravidade. E, por fim, a questão da falência de ventrículo direito, que é uma coisa que vem sendo discutida já há muitos e muitos anos, né? E a gente sabe que se tiver suspeita de falência de ventrículo direito, isso está associado a um diagnóstico, um prognóstico pior. Em média, 25% a 30% das SARAs graves cursam com falência de ventrículo direito. E aí, assim, na época ficou discutindo, mas isso teria que entrar na definição ou isso é condução, né? Faz parte da condução. Então, tudo isso eu acho que a gente pode abrir aqui para discussão. Mas que eu vejo muitos pacientes, o Marco citou em algum momento diurético, eu vejo muitos pacientes sendo, não se levando em consideração essa questão do balanço, ou então não dando a importância necessária, e isso tem um prognóstico ruim para esses pacientes com SARA, define um prognóstico ruim. Então, eu acho que a gente pode discutir um pouco por aí também. Eu penso assim, tem uma linha que até onde eu entendo está mantida nessa definição, né? Que é assim, origem de edema pulmonar, não explicado por insuficiência cardíaca ou sobrecarga volêmica. Aí, diagnóstico clínico, né? Esse critério substituiu o anterior, né, da definição mais antiga, assim, das pessoas né, do Swan-Ganz, né? Então, passou a ser um diagnóstico clínico mesmo. De novo, algo que aumenta a sensibilidade do diagnóstico e reduz a especificidade. Você vai colocar para dentro, inclusive, eventuais erros, né, de avaliação de supercarga hídrica. E eu acho que a gente subestima ainda bastante o impacto de cristalose no nosso paciente, né? Pensar em todas as implicações prognósticas das definições, eu acho que nem sempre é algo que o pesquisador consegue enxergar bem, né? Eu me lembro quando saiu o SEPSI-3, né, uma reclamação dos nossos colegas latino-americanos, né, foi uma diretriz que estava preocupada em aumentar a especificidade do diagnóstico, quando a gente, na América Latina, estava preocupado ainda em aumentar a sensibilidade, né, em tratar mais sério, em tratar menos. Aconteceu mesmo. Então, que a gente tem que pensar também quem redige o documento, né, e o que embasa o racional dessa redação. Né? E as necessidades assistenciais. E aí eu acho que todo documento tende a ser pragmático à sua maneira. Né? Para que eu preciso pensar a SARA? Qual é o tipo de conhecimento que eu preciso divulgar a respeito de SARA? Exatamente. Exato. O quanto que esse documento contempla as outras necessidades locais. Né? Pois é. Pode falar isso, perdão. Não, pois é exatamente isso. Por isso que a gente está um pouco às cegas, porque a gente só tem essa tabela, né? A gente não tem exatamente qual foi o objetivo da reunião, qual foi o objetivo da classificação. A gente está supondo que foi esse o objetivo. Então, se for esse, acho que está adequado. Mas, Marco, olha, veja que a gente teve aqui uma tradução para o português, né? Mas, assim, o colega já admitiu que vai continuar leve, moderada e grave, já colocou aqui a questão do sobrecarga volêmica, mas isso por conta dele, porque aqui não está escrito isso, tá vendo? Não fala nada de sobrecarga volêmica aqui, nem entendeu? Então, eu acho que é isso que precisa ver, que vem na classificação. Acho que você falou bem, a gente precisa saber se tem essa... A minha interpretação é que ele destacou as mudanças da tabela em inglês e manteve o resto, né? É isso que eu estou supondo, exatamente, é o que eu estou supondo também. Vamos imaginar que vai ser dessa forma. Outras coisas que a gente acompanha a literatura, estava ansioso por chegar a uma resposta, mas que aparentemente não apareceu ainda, pelo menos não uma resposta tão incisiva a ponto de da parte da definição, né? Diagnóstico e prognóstico a partir de complacência pulmonar, né? Assim, o que vão colocar na discussão a respeito de mechanical power, na questão do tratamento, né? Monitorização, o alvo de mechanical power, né? O que vai entrar... A própria drive impression. A própria drive.
pressure, né? O que vai entrar de influências do manejo da Covid, essa diretriz, né? Tudo a ver ainda. Aí a gente escapa um pouco da questão da definição, mas a gente nós temos uma série de conhecimentos novos, que hoje não é uma live específica sobre a definição, mas eu acho que um outro assunto muito legal também, a gente já está aí com o tempo avançando, é a questão da ventilação espontânea, né? Não sei se o Cheng quer falar sobre isso, a gente pode comentar um pouquinho depois sobre Acho que isso. vocês podem, pronto, a live obviamente não é especificamente sobre a definição. Foi bom, na verdade, que hoje realmente a gente teve o ATS com, né? Foi isso, damos sorte. Por outro lado, fica essas dúvidas, obviamente, no ar, que vamos, nos próximos dias, esperemos que consigamos alguma resposta um pouquinho mais, para termos uma reflexão maior sobre todos esses pontos que vocês colocaram. Exato. Mas até falando um pouquinho aí sobre o driving pressure, acho que tem um artigo que saiu semana passada, acho, né, no Intensive Care Medicine, em relação à aplicação do conceito, né, à beira-leito, na verdade, da driving pressure, do Oriol Rocca, do Gollinger e do Marcelo Amato. Exato. Se quiserem comentar um pouquinho? Não, então, esse artigo foi interessante, mas ele vem aí completar uma série de outros artigos importantes, né, que saíram do Giacomo Bellani, de outros pesquisadores importantes, no sentido de que a driving pressure, do jeito que ela foi estudada e hoje a gente usa, né, foi o principal trabalho do Marcelo Amato, que é o trabalho que ele publicou, onde ele definiu a questão dos 15 centímetros de água como um divisor de águas em relação à questão da mortalidade. Ele se baseou na população dos estudos de SARA antigos, que são pacientes que estavam basicamente ocularizados ou profundamente sedados. Então, ele mesmo fala isso nas aulas dele, né, que esses pacientes não estavam tendo uma PEMUS ativa, né? Então, hoje, a gente está numa era de pacientes com ventilação espontânea rápida, de interrupção da sedação, né? Então, o paciente melhorou da SARA, a gente vai querer fazer processo de desmame, vai começar a deixar de fazer uma ventilação espontânea, né? Impressão de suporte. E aí, esse foi um outro ponto muito importante que aconteceu na Covid também. A dificuldade de retirada dos pacientes do ventilador foi muito grande por conta do próximo comportamento da doença, que evoluía com hipóxia assim que você superficializava e começava a ventilação espontânea. Então, esse foi um aspecto também que a gente deixou de falar, mas que foi importante. As pessoas têm uma dificuldade de manejo, elas acham que é pôr na pressão de suporte e pronto. E não compreendem muito bem como funciona a pressão de suporte, né? Então, eu acho que é importante ficar claro isso, né? Quer dizer, a pressão de suporte, ela tem uma meta de pressão para ser atingida e ela é trigada pelo paciente. Mas o paciente não precisa manter o esforço durante todo o ciclo inspiratório. Se ele quiser manter, ótimo. Nós aqui estamos estubados, o ar só entra porque a gente mantém o esforço. Se a gente parar de fazer esforço, para de entrar ar. No caso do paciente, se ele trigar a máquina e a máquina mandar o ar, ele pode muito bem não fazer mais nada. Então ele vai receber um volume corrente em função do que a máquina está entregando. Agora, se ele fizer esforço PEMUS, ele vai receber mais volume corrente com aquele mesmo delta de pressão. Em cima disso, então, ficou a discussão, quer dizer, será que 15 centímetros de água é isso que nós estamos dando ou estamos dando mais, se a gente considerar a PEMUS? Né? Então, era necessário estudar isso. E esses autores estudaram isso e avaliaram como calcular essa PEMUS, como estimar essa PEMUS na beira do leito, através da POC. É claro que aqui sem um gráfico fica mais difícil de mostrar, mas através da pressão de oclusão, né? Quer dizer, você faz uma pausa expiratória e vê o esforço que o paciente faz de pressão negativa. Esse não foi considerado, toda essa pressão negativa, essa diferença de valor da PIP e quanto ele vai negativo, não é o valor da PEMUS, é considerado 75% esse valor. Então, se eu multiplicar a POC por 75%, chegaria nisso. Nesse novo artigo está se falando em 66%, está se discutindo uma outra forma de fazer isso. De qualquer forma, se sabe que você vai estimar esse valor aí de driving pressure que vai ser mais baixo. Então, assim, às vezes você tem um paciente com pulmão duro, já difícil de você conseguir um volume corrente, ele tem uma certa taquipneia, já está com 15 de suporte. Então, você precisa estimar essa PEMUS para que você baixe um pouquinho essa driving pressure. Isso vai fazer cair o volume corrente desse paciente. Então, o manejo desse paciente, a retirada dele vai ser muito mais complexa. Mas é necessário que a gente leve em consideração esse processo
porque senão a gente vai estar mantendo um volume corrente inadequado, uma pressão que é associada a uma maior mortalidade, que é uma driving pressure inadequada, e eu acho que isso tem que estar na cabeça também na condução de todos nós no dia a dia, que é a transição da ventilação assistida controlada para a ventilação espontânea. Este processo não é tão simples, não é simplesmente ligar a pressão de suporte e tchau. É necessário a gente avaliar esses outros aspectos. Marcão? Eu acho que esse é um lembrete de que o jogo não acaba quando você passa o paciente para pressão de suporte, né? Pelo contrário, o paciente não ficou facinho quando tem pressão de suporte, né? Aí, eventualmente, está falando de um paciente que ainda está suficientemente inflamado, né, para precisar fazer uma PEMUS tão grande, né? Ou ter anormalidades metabólicas, ácido-básicas, que aumentam o drive respiratório, né? Porém, ele não está com uma situação tão profunda quanto aquele seu paciente que tem RAS-5 bloqueado em ventilação mecânica, né? E aí a gente está falando de um uso muito mais judicioso de certa analgesia, de ansiólise, né? Não necessariamente por via endovenosa, né? Aí entra uma medicina intensiva muito mais personalizada. Exatamente. Lembrando isso que você falou da questão do paciente estar com distúrbio metabólico, etc., o pulmão ainda pode estar muito pesado. Então, você imagina o esforço que ele faz para conseguir gerar esse ar. E isso pode gerar uma PEMUS muito mais intensa. Então, inclusive pode perpetuar PSILI, né? Patient Self-Inflicted Lung Injury, pode voltar a ter por conta desse edema que ainda está intenso. Daí a questão importante de você não manter um balanço hídrico enorme, gigantesco nesse paciente, porque tudo isso está ligado, né? E aí você consegue um resultado melhor. Claro, poxa, está falando isso, mas tem casos que são difíceis de manejar. Tem. A gente sabe, como eu disse desde o início, este é o paciente mais difícil de manejar. Então vai ter insuficiência renal, você vai ter que tentar tirar na diálise, mas assim, tem detalhes que são da boa prática médica que a gente vê passar, né? Por exemplo, você passa a visita e olha o soro, né? Tá lá um sorinho de 1000 de 8 em 8, né? Glicosado. Você fala, mas o que é isso aqui? Ah, é o soro de manutenção, né? O soro de manutenção do quê? Do edema. Soro de manutenção do edema. Porque não está ficando mais, né? Então, assim, é preciso repensar a estratégia todo o tempo. Às vezes é hora de tirar esse soro, de pensar em outras maneiras de ofertar caloria para o paciente. Então, tudo isso eu acho que a gente precisa ter... É um paciente desafiador. Um paciente desafiador. Exato, e por isso temos que ver o paciente como um todo mesmo, né? Também, realmente, porque tudo tem sua influência, né? Às vezes a gente, claro, estuda no específico, e é importantíssimo, mas todos esses detalhes vão fazer a diferença. Às vezes, um ponto específico vai falar assim, mas é difícil às vezes a gente realmente ver o quanto de impacto que isso vai ter, mas isso ele é uma combinação de uma série de detalhes. Exato. Não digo detalhes, mas detalhes super importantes que, na verdade, vão resultar aí sim, né? Nos hard outcomes que queremos melhorar. Né? Acho que é muito por aí. Né? Bom, pessoal, olha, infelizmente a gente está nos minutos finais da live, já passou super rápido, né? O que é bom, parece que tem tanta coisa, né? Ainda dava para falar aqui muito mais e discutir, conversar muito mais, mas queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, participaram aqui e tal. Lembrar do curso Ventimed, olha, 17 e 18 de junho, poucas vagas, inscrevam-se. Vamos, né? Que é importante, exatamente. E as palavras finais aí dos nossos convidados de hoje. Aí. Começar com o Isla aí. Eu queria agradecer a oportunidade da comissão que organiza as lives para a gente pôr esse tema, trazer esse tema. Fui muito feliz que acabou calhando justo no dia da liberação dessa nova definição, né? Mesmo a gente não tendo tudo sobre ela, foi bom a gente já começar a discutir o assunto, né? A gente vê que a tecnologia está sendo incorporada nas novas definições, isso é bem legal, e que a gente tem que estar sempre seguindo por aí. Mas, a despeito de a gente ter novas definições, a despeito de a gente ter muita experiência acumulada com a Covid, a gente não pode perder o foco central, que é a segurança do paciente, a qualidade do paciente. É um paciente que dá extremo trabalho e que, como o Cheng falou, assim, muito bem, os detalhes fazem a diferença. Fazer ventilação mecânica, muita gente acha que ligar o ventilador... Agora, ventilação mecânica de qualidade é diferente.
Tá? Assim como você tem RCP de qualidade, você tem ventilação mecânica de qualidade. Então é necessário aquela atenção, aquele banquinho às vezes do lado. Nós nem revelamos a questão da sincronia, porque não é o tema de hoje, mas é um tema fundamental, fundamental. Tá? A sincronia ela pode impactar diretamente no resultado. Você fez tudo certo, mas o paciente ficou com a sincronia direta, ninguém cuidou. Isso pode impactar, levar a vile. Então pode ser até motivo de uma outra live, a gente falar de assincronias. Mas, enfim, infelizmente o inferno está nos detalhes. Né? E nesse aspecto a gente precisa cuidar. Então, agradeço. Quem quiser nos dar a honra de participar do nosso curso, estaremos lá. É um curso muito interessante no sentido de que ele tem 3 módulos. Ele começa online, híbrido, onde nós vamos dar uma série de conceitos. Então, a pessoa já não chega sem essa revisão. Depois nós vamos entremear entre algumas aulas teóricas, diversas discussões. É um curso extremamente interativo, com discussões, cases e quizzes também, para que vocês então partam para os 8 cenários práticos de simulação. Tá? Então eu acho que isso é interessante e ele não acaba quando acaba o módulo prático. É o nosso curso o primeiro curso que segue depois que ele termina, né, a parte prática. Nós vamos oferecer para quem for aluno 1 mês utilizando um simulador virtual e online, para que a pessoa possa aplicar os conceitos e depois nos trazer online, vai mandar para a gente experiência, como foi a experiência dela nesse mês, na prática, onde ela aplicou os conceitos na prática. E aí isso também vai fazer parte do curso, que então se encerra definitivamente 1 mês depois do módulo presencial. Então a gente tem certeza que quem fizer esse curso vai sair capacitado e com boas condições de tocar bem uma ventilação mecânica. Fica aí o convite. Muito bom. Marcão? Eu comecei a live comentando como é bom trabalhar na Emed, a gente trabalha entre amigos, né? E eu finalizo pegando as palavras do Isla sobre o Ventimed, lembrando de uma outra satisfação que a gente tem em trabalhar em educação médica, né, Tien? Que é dar um curso como o Ventimed, né, que é um conteúdo denso, é um conteúdo que muitos médicos não têm familiaridade, consideram complexo. Tem médicos que têm aversão à ventilação mecânica, né? Gostam de discutir cascata de coagulação, interleucina, reumatologia, mas ventilação mecânica, Deus me livre, né? E aí passa uma semana do curso, a gente começa a receber via WhatsApp foto de gasometria antes e depois, né? Então, assim, esse eu acho que é o aspecto mais legal da educação médica, né? É você poder mudar a assistência à distância para melhor, né? Isso que é muito gratificante, né? Então, fica um convite para todo mundo. Vamos fazer o Ventimed, vamos conversar. 2 dias de ventilação mecânica para a gente. Se não tiver um relógio para dar 18 horas lá no domingo, a gente continua a sala falando. Né? Tem que arrancar a gente da sala também, né? A gente gosta, a gente ama e faz isso para o paciente. Olha que legal, olha aí, ó. O Paulo de Bento vai vir, que legal. É isso aí. Traga uma parte. Bem-vindo. A gente gosta, viu? Traga uma erva mate pra gente. Tá frio em São Paulo já, tá chegando inverno, a gente gosta, a gente aceita o presente. Legal. Muito bom. Vai ser muito bom, legal. Vai ser muito bom. É isso aí. Então obrigado, tá bom, Ricardo. Pessoal. Muito obrigado aí por todos. Obrigado aí, Isola. Obrigado, Marco. E nos vemos então na próxima live, não é, pessoal? Isso aí. Boa noite. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau.